Você pode achar que sua geladeira é indispensável, mas as pessoas da Idade Média se viravam muito bem sem essas caixas de metal barulhentas cheias de luz e ar frio. Na verdade, eles eram incrivelmente inventivos quando se tratava de manter os alimentos próprios para o consumo. Eles contavam com um verdadeiro arsenal de técnicas, como salga, defumação, secagem, fermentação, conserva e até enterrar alimentos. Nenhum desses métodos era perfeito e não recomendo que tente usá-los hoje, mas eles mantiveram famílias vivas em invernos longos e colheitas imprevisíveis. Então vamos voltar à Idade Média e dar uma olhada em danos cerebrais, excesso de umidade e virtudes ígneas. Agora, antes de começarmos o episódio de hoje, quero mostrar algo que acho que muitos de vocês vão realmente gostar. Se você já viu um mapa medieval e pensou, sim, isso parece uma representação precisa do mundo? Enquanto via um monstro marinho devorando um navio, vai gostar disso. Esta é a coleção Mapas dos Grandes Exploradores da 55 Maps. Esses mapas detalhados registram viagens marcantes da Era das Descobertas, quando exploradores buscavam saber o que havia além do horizonte. E de vez em quando acabaram descobrindo continentes inteiros por acidente. Você pode acompanhar as jornadas de exploradores como Colombo, Magalhães e Vespúcio, vendo suas rotas, paradas importantes e o significado histórico de cada expedição. A coleção também inclui mapas históricos restaurados da época, mostrando como as pessoas entendiam o mundo séculos atrás e como às vezes estavam espetacularmente erradas. Como alguém que passa muito tempo estudando história, adoro ver esses mapas antigos ganhando vida novamente com esse nível de detalhe. Disponíveis em estilos vintage, moderno e 3D, como downloads digitais ou arte impressa profissionalmente. Se você quiser dar uma olhada mais de perto, atualmente há um desconto de 20% no Kickstarter disponível através do link na descrição abaixo. E agora para o episódio de hoje. Bem-vindo ao Medieval Madness. Prazo de validade. Há séculos, pessoas ao redor do mundo confiam em diversos truques para evitar que alimentos estraguem. Vivendo em uma sociedade majoritariamente agrária, os europeus medievais sabiam muito bem de que a fome, a seca ou um exército de passagem poderiam rapidamente esvaziar uma despensa cheia. Conservar alimentos não era apenas uma questão de bom senso, era uma questão de sobrevivência, mas o medo da fome não era a única motivação. Carnes secas, peixes defumados, vegetais em conserva e frutas do mel criavam sabores muito apreciados. Livros de receitas medievais, que eram muitos, traziam receitas supondo que os ingredientes já estavam salgados, defumados ou tratados. A sazonalidade ditava tudo. Se você quisesse frutas no inverno, precisava conservá-las. Em regiões onde certos alimentos não cresciam, dependia-se de importações de alimentos preservados. Em alguns lugares, a versão preservada era a única que as pessoas conheciam. Quase tudo podia ser preservado, com métodos variando conforme o alimento e o resultado esperado. Longevidade, sabor, portabilidade ou todos os três, e a Europa medieval desenvolveu um verdadeiro arsenal de técnicas. Coisa quente. A ciência médica na Idade Média exerceu enorme influência sobre o que as classes altas acreditavam ser saudável, nutritivo e tão importante quanto apropriado para se comer. Eles insistiam que uma boa saúde dependia de todo um estilo de vida. Dieta adequada, exercícios sensatos, comportamento social correto e um fornecimento constante de remédios aprovados. Acreditava-se que todo alimento, do pavão assado ao simples repolho, tinha propriedades que influenciavam o equilíbrio do corpo. Todos os alimentos eram classificados em duas escalas que se cruzavam, de quente a frio e de úmido a seco. Essas categorias vêm da antiga teoria dos 4 humores, criada por Galeno, um dos maiores pesquisadores médicos da antiguidade. De acordo com sua teoria, o corpo humano era governado por 4 fluidos: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, e a dieta de uma pessoa precisava manter essas substâncias em equilíbrio harmonioso. Uma refeição, portanto, não era apenas um alimento, mas uma intervenção médica, uma oportunidade de trazer o corpo de volta ao equilíbrio ou, se escolhida de forma imprudente, mergulhá-lo na desordem.
Alimentos eram consumidos, evitados ou combinados conforme suas qualidades humorais percebidas. Alimentos quentes e úmidos para revigorar os lentos, alimentos frios e secos para acalmar os superaquecidos e combinações infinitas criadas para corrigir qualquer desequilíbrio que um médico medieval imaginasse estar escondido sob a pele. Só uma pitada. Quando se trata da preservação de alimentos, o sal é o tempero favorito da humanidade desde tempos imemoriais, mas antes das conservas e da refrigeração, ele era muito mais do que sabor. O sal era sobrevivência. Como em toda a culinária medieval, o que importava era a ação de um ingrediente sobre o outro. O sal era visto como muito quente e extremamente seco, por isso tendia a ressecar qualquer alimento com que fosse combinado. Acreditava-se que a corrupção ou putrefação surgia de um excesso de umidade. Remova essa umidade e você elimina o perigo. Os medievais insistiam que o sal possuía uma virtude ígnea. Ele contraía, secava e unia tudo o que tocava. Aplique-o na carne logo após o abate e a carne se conservaria por meses, como qualquer um podia ver pelos milhares de carnes salgadas penduradas nas despensas por toda a Europa. O sal aparecia em tudo, até mesmo nos doces, o que fazia com que os escritores médicos medievais tivessem muito a dizer sobre seus perigos. Era elogiado por estimular o apetite e ajudar na digestão, mas em excesso acreditava-se que causava estragos no corpo. Muito sal, alertavam os escritores medievais, ressecaria a carne, queimaria o sangue, escureceria o rosto, prejudicaria os olhos e o cérebro, consumiria o esperma, enfraqueceria os membros, retiraria a umidade necessária do estômago e faria o corpo inteiro coçar. Os cozinheiros medievais dependiam muito da salga seca e da cura em salmoura para conservar carne, peixe e até alguns vegetais. O método era eficaz, mas muitos alimentos ficavam tão salgados que as receitas sempre alertavam: não salgue demais o prato. Alguns alimentos eram deixados de molho em água antes de cozinhar, para tirar sal suficiente e deixá-los comestíveis. O Menagerie de Paris, ou Livro Doméstico Parisiense, foi escrito em 1393 por um marido idoso para sua esposa mais jovem. Inclui receitas, uma das quais aconselha ferver a carne para amaciá-la antes de qualquer outra coisa, afirmando, abre aspas, a anca que está salgada deve ser cozida primeiro em água e vinho para retirar o sal, e depois jogar fora o vinho e a água. Cozinheiros costumam pedir carnes frescas e salgadas, como os que preparavam banquetes para o rei Ricardo II e o duque de Lancaster no outono de 1387. Ao escrever a lista de ingredientes necessários, eles faziam especificamente a distinção entre as 3 dúzias de carne de veado fresca e as 3 toneladas de carne de veado salgada exigidas. Tão inofensivo quanto o leite. Sem geladeiras, o leite tinha uma vida notoriamente curta na Idade Média, mas produtos feitos a partir do leite, como manteiga e queijo, podiam durar muito mais tempo com a ajuda daquela solução medieval para tudo: o sal. Além de conservar carne e peixe, o sal extra evitava que laticínios virassem uma bagunça viscosa. Uma receita no Menagerie de Paris instruía os cozinheiros sobre como dessalgar a manteiga antes de usá-la, prova de que as casas medievais dependiam de laticínios salgados. O método era simples, abre aspas. Para tirar o sal da manteiga, coloque-a em uma tigela no fogo para derreter, e o sal vai se precipitar no fundo da tigela, sendo esse sal bom para usar em um ensopado, e o restante da manteiga ficará doce. Caso contrário, coloque sua manteiga salgada em água doce fresca e amasse e esfregue ali com as mãos, e os sais ficarão na água. A receita termina com um breve lembrete. Citação. Item. Observe que as moscas nunca vão se juntar em um cavalo que esteja untado com manteiga ou com banha salgada velha. O que é sempre bom saber. Os cozinheiros medievais sabiam que o leite de nozes ou amêndoas moídas era mais durável que o leite animal, tornando-se popular nas cozinhas da elite. Devido ao alto teor de gordura, o leite de amêndoas podia ser conservado por mais tempo e virar manteiga. Isso o tornava ideal para os dias de jejum da Igreja Católica, quando carne e laticínios eram proibidos.
Escrito em 1420 sobre culinária por Chicard, o mestre cozinheiro do Duque de Saboia traz uma receita de manteiga de amêndoas entre seus pratos para os doentes. Há muitos outros peixes no mar. O arenque era um dos alimentos mais importantes na Europa medieval. O peixe oleoso e prateado do Atlântico Norte nadava em enormes cardumes no Báltico e no Mar do Norte e era pescado aos milhares. Apenas uma pequena porcentagem era consumida fresca. A grande maioria era preservada, embalada aos centenas em barris de água salgada e enviada por todo o continente. O arenque estragava rápido, por isso usavam métodos como salga, secagem e defumação para preservá-lo. O arenque vermelho era eviscerado, curado e pendurado para secar. Eles eram defumados até a carne ficar vermelha escura. O arenque branco era curado e mantinha a cor prateada. Considerava-se que conservava melhor que a variedade vermelha. O arenque defumado, a quente, era defumado até que a carne estivesse essencialmente cozida, e o arenque em conserva era mergulhado em vinho e vinagre, ou simplesmente em vinagre para quem preferisse. O vinagre era essencial para cozinheiros medievais, usado tanto para conservar quanto para realçar sabores. Sua popularidade também se devia a questões econômicas. O vinho azedo era caro demais para ser jogado na fossa junto com os outros resíduos da casa. No mundo medieval, nada era desperdiçado em relação aos alimentos, exceto se já estivesse estragado. Um vinho estragado não era um desastre, mas uma oportunidade. Um novo ingrediente com longa duração e talento para conservar de tudo, de peixes a vegetais. Ervas podiam ser adicionadas à mistura, líquido de conserva, seja vinagre ou salmoura, e em lares mais abastados, especiarias. Existem receitas para tudo, de cogumelos em conserva a beterraba, ameixas a cérebros de carneiro. A quantidade de arenque consumida nas casas medievais era impressionante. No início dos anos 1300, um priorado inglês que alimentava cerca de 300 pessoas teria comprado quase 250 mil arenques em um ano. Durante a quaresma, a casa de uma condessa podia consumir 1000 arenques em um único dia. Apesar desse enorme comércio, o arenque era visto como comida de pobre. Entre a nobreza e o clero, ele era menos citado nos livros de receitas do que sua importância econômica indicava. Era a comida do povo, abundante, prática e totalmente desprovida de glamour. Azedando. A fermentação, na verdade, acelerava a decomposição em vez de retardá-la, ao contrário dos outros métodos medievais de conservação. Os produtos mais conhecidos da fermentação eram alcoólicos. O vinho vinha das uvas, o hidromel do mel e a cerveja dos grãos. O vinho e o hidromel podiam ser conservados por meses, às vezes até mais, mas a cerveja precisava ser consumida rapidamente antes de azedar. As maçãs produziam cidra, e os anglo-saxões faziam perada, uma bebida à base de pera que era basicamente a prima rústica da cidra. No entanto, a fermentação não parava nas bebidas. O queijo também era um produto fermentado criado ao estimular o leite a coalhar. O leite de vaca podia ser usado, mas a Europa medieval dependia muito mais do leite de ovelhas ou cabras, que produziam queijos mais ricos e duradouros, além de serem animais muito mais fáceis de manter vivos do que vacas em muitas regiões. Carne fresca. A sociedade medieval precisava estar constantemente vigilante quanto a alimentos estragados, principalmente carnes. Os conselhos municipais emitiam regulamentos rigorosos exigindo que os açougueiros trouxessem seus animais vivos para a cidade, para que todos pudessem ver com seus próprios olhos que o animal estivera vivo havia pouco tempo, o que garantia seu frescor. Manuscritos iluminados, como o Tacunium Sanitatis, um tratado medieval sobre saúde, mostram cenas vívidas de animais sendo abatidos e seu sangue escorrendo diretamente para a rua, bem na frente da barraca do açougueiro. A higiene não era o objetivo, e sim a prova de frescor. Os animais eram abatidos ao amanhecer e a carne do dia precisava ser vendida antes do anoitecer. Açougueiros não podiam guardar carne após os 2 dias de jejum semanais, por isso, na quinta à noite, precisavam descartar qualquer carne fresca restante. Uma vez comprada, o tempo estava correndo
e qualquer pedaço de carne decente que prestasse, se não fosse consumido fresco, era levado para casa e preservado, enterrando em uma cama de sal ou mergulhando em uma solução forte de salmoura. Comerciantes logo atenderam a demanda por alimentos fora de época, com barris de produtos conservados, capazes de suportar transporte, armazenamento e calor. E os lojistas eram diligentes em atender a demanda por esses alimentos fora de época, oferecendo os itens conservados em potes em suas lojas. Coisa doce e pegajosa. Frutas e nozes eram regularmente conservadas em açúcar ou mel, assim como hoje em dia. O açúcar, no entanto, oferecia duas vantagens em particular. Primeiramente, ele era estável e não estragava, não fermentava e não azedava. Além disso, ao derreter, suas partículas finas facilitavam a mistura com outros ingredientes. Doces eram feitos derretendo açúcar e misturando nozes com uma pitada de canela ou especiarias. Frutas podiam ser conservadas em um vinho adoçado que havia sido reduzido a uma calda. O mel era o conservante original. O primeiro livro de receitas já impresso, intitulado Sobre a Indulgência Honesta e a Boa Saúde, escrito em 1465 por Platino, afirma que, abre aspas, o mel de verão é melhor do que o mel de outono, pois combina com corpos que são frios e úmidos, cura muitos males, não permite que os corpos se decomponham e é considerado o melhor para conservar maçãs, abóboras, cidras e nozes. Para os medievais, qualquer método de conservação de alimentos não era um luxo, mas sim uma estratégia de sobrevivência. As casas medievais viraram pequenas fábricas de conservação na fartura do verão, preparando-se para a escassez do inverno, já que sem isso, as famílias dificilmente sobreviveriam ao frio. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Inscreva-se no canal se gostou do vídeo. Toda sexta-feira lançamos novos conteúdos sobre a Idade Média. Quem quiser apoiar mais o canal pode usar nosso Patreon ou se tornar membro no YouTube, onde lançamos vídeos bônus todo mês. Já temos um bom acervo disponível. E nós temos uma categoria extra especial para pessoas ainda mais especiais, cujos nomes você pode ver na tela agora. Muito obrigado a todos pelo apoio que vocês têm nos dado. Nós realmente não conseguiríamos fazer nenhum desse conteúdo extra sem esse apoio. Valeu, pessoal, e como sempre, nos vemos no próximo vídeo. Tenham uma ótima semana.